Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Mundo Música. Essa é a Mari. Esse é o Alvarito. E no vídeo de hoje vamos a relembrar uma viagem maravilhosa que a gente fez para o Peru. Essa viagem a gente fez separado. O Álvaro foi em 2014 e aí em 2018 que eu fui fazer essa minha viagem. E o Álvaro me ajudou a organizar, a pensar nos passeios. Então acabou que a gente fez algumas coisas em comum e algumas coisas também diferentes. Então, fica ligado aí que vamos a mostrar os lugares que a gente viu, as pessoas que a gente conheceu. E no finalzinho do vídeo a gente vai contar pra vocês qual foi o passeio que a gente mais gostou no Peru. E já vou adiantando, pra mim não foi Machu Picchu. Então, vamos começar porque esse aí Tá no álbum! Minha viagem para Peru foi no ano 2014. Fiz um mochilão sozinho, saindo de Buenos Aires. Fui para o Chile e depois eu entrei no Peru. Eu comecei indo para Arequipa. Da Arequipa fui para Nazca, onde eu conheci duas pessoas maravilhosas que são amigos do alma, que são a Lucy e o Ian, da França. E aí começamos a viajar juntos. Fomos para Lima e daí para o Caral, que é o norte de Lima. Voltamos para Nazca. Fizemos uma super experiência em Pampa Galera, numa reserva de vicunhas. E daí fomos para Cusco, onde conhecemos vários lugares perto da cidade, entre eles o Machu Picchu. E aí fomos para Puno e aí da Puno fomos para Bolívia, já pelo Titicaca. A minha viagem eu fiz em 2018. Eu vim do Brasil direto para Lima de avião. E aí em Lima eu já tinha viagem comprada também para Cusco, onde eu fiz alguns passeios por ali perto. E o resto toda a minha viagem eu fiz de ônibus. Então eu fui de ônibus de Cusco para Puno, depois de Puno para Arequipa, de Arequipa para Nazca, de Nazca para Paracas, que era um destino que não estava nos meus planos, mas muita gente sugeriu, eu acabei indo, foi super legal. E depois de Paracas eu voltei para Lima, que foi onde eu peguei o avião para voltar para o Brasil. Agora a gente vai falar então de cada cidade que a gente foi, um pouco fora da ordem, para a gente poder falar juntos sobre as nossas impressões de cada lugar, de cada cidade. Lima é a capital e maior cidade do Peru. Com população aproximadamente de 12 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade da América Latina. Como eu falei antes, a minha viagem ela começou e terminou em Lima. Em Lima eu conheci a Sônia, que é uma grande amiga que eu tenho até hoje, que a gente se comunica e tem muito carinho uma pela outra. Eu fui num passeio muito bacana lá que é o Parque das Águas, vale muito a pena ir, é bem legal. Principalmente à noite, tem um show maravilhoso de luzes e com águas e com imagens, é bem bacana. E em Lima eu conheci também uma flautista, a Lucia, que é uma flautista que toca música peruana tradicional e é apaixonada e toca super bem também choro. E aí é claro que a gente se identificou e compartilhou música peruana e música brasileira. Além disso, um pouco antes de eu ir embora, eu comprei o meu charango também em Lima, que é um instrumento que eu tenho também muito carinho, esse instrumento peruano, andino. E logo antes de ir embora, eu descobri que ia ter o show do Kiko. E aí eu vi pessoalmente uma das últimas apresentações e eu fui com a Sônia assistir o Kiko. Foi super divertido. Morai é um sítio arqueológico que está pertinho de Cusco. É muito impressionante. São todas plataformas circulares, com vários andares assim, cada uma tem um microclima diferente para cultivos diferentes. Muito interessante. Eu fui a Morai, claro, com Lucy e com Ian e com uma pessoa que conhecemos na estrada, que pegamos carona, uma de tantas que a gente pegou, saindo de Pampa Galera, o senhor José. E a gente chamou ele de São José. Cusco é uma das cidades mais turísticas do Peru por ser onde se encontra o tão conhecido Machu Picchu. Cusco significa, em quechua, umbigo do mundo. A cidade é situada no Vale Sagrado dos Incas,
na região dos Andes e está situada a 3.400 metros acima do nível do mar. Cusco é uma cidade muito bacana, assim, muito bonitinha. E tem várias atrações ali perto, né, além de Machu Picchu, que é, claro, a grande atração de Cusco. Tem vários mercadinhos ali de artesanato, de música, que são incríveis. Eu fiquei assim, enlouquecida com as flautas e com a variedade de flautas, tipos muito diferentes e sonoridades. Eu fiz 3 passeios principais em Cusco. O primeiro deles foi para a Montanha de Siete Colores, que é uma montanha maravilhosa, toda colorida. Essa montanha ela é colorida e é chamada assim de Montanha de 7 Cores, porque ela possui uma coloração que é causada por sedimentos marinhos, lacustres e fluviais dos períodos terciário e quaternário, que foram formando camadas e junto com a oxidação dos minerais foram compondo as franjas coloridas da montanha. E nesse passeio eu conheci o Boris, que é um mexicano, que também a gente fez uma amizade muito grande, e depois fizemos o passeio no dia seguinte em Puno o dia inteiro juntos, que eu vou contar mais tarde. Então, o segundo passeio que eu fiz em Cusco foi para a Laguna Humantay. A laguna ela fica no alto da montanha Salcantay, que é a mesma que a gente parte para fazer a trilha Salcantay para ir para Machu Picchu, a ida tradicional, mais tradicional para Machu Picchu, e ela fica a 4.200 metros de altitude. E aí, Machu Picchu. Tem várias formas de se ir para Machu Picchu, né? Tem essa trilha tradicional que sai da montanha Salcantay, como eu falei. E tem como você ir também direto para a cidade e subir de ônibus ali, né, para a montanha do Machu Picchu, né, para conhecer o vale e aquela coisa toda que a gente sempre vê, sempre conhece pelas fotos. Eu fiz uma trilha que se chama Inca Jungle, que é uma trilha que a gente faz uma parte da trilha Inca, andando, né, fazendo trekking pela trilha. Mas a gente faz alguns outros esportes pelo caminho, assim, vamos dizer, né? Aventureiros, assim, é bem divertido. Então, uma parte a gente desce de bicicleta e aí depois tem uma parte que a gente faz rafting. São ao todo 3 dias, dentre todos esses passeios até chegar na cidade mesmo do Machu Picchu. E quando eu cheguei lá, eu me encontrei com a Érica, minha prima, e a gente fez a visita ao Machu Picchu juntas. E subimos também na montanha Machu Picchu, que também é uma subida super cansativa, mas que a vista compensa tudo, assim, é muito bonita a vista lá de cima. E de frente para ela tem a outra montanha, Huayna Picchu, que é a Huayna Picchu. A minha ida para Machu Picchu foi a partir de Ollantaytambo. Até Ollantaytambo cheguei de Kombi. E daí começamos a andar, fomos com Lucy, com Ian e fomos com a Ju e o Yuri, da Catalunha. E fomos andando, dá uns 18 quilômetros mais ou menos. Daí pegamos o caminho que faz o trem. Muito lindo, é maravilhoso. Você vai acompanhando o trilho do trem e do lado você tem o rio. Daí chegamos em Aguascalientes, acampamos num lugar muito bonito, onde tinha uns cavalos aí, maravilhosos. Eu tentei subir num cavalo, ele me jogou pro chão e machuquei minha mão. Então não faça isso em casa. E no outro dia, umas 5 horas da manhã, a gente saiu andando até o Machu Picchu. Subimos todo andando, foi maravilhoso. Quando chegamos em Machu, aí fomos direto para a montanha, não entramos na cidade ainda. Ficamos pelo menos 1 hora, 2 horas. A gente estava maravilhado com esse visual da cidade. Foi um momento assim sonhado, porque eu saí de Buenos Aires e o único que eu sabia é que eu ia chegar no Machu Picchu, era o único. Então para mim esse momento foi muito místico. E depois entramos na cidade, passeamos na cidade, foi muito belo. Um lugar que visitamos com os meninos foi Pisac, que é perto de Cusco, perto mais ou menos, né? Você demora um tiquinho a chegar, mas dá para ir e voltar no dia. Que são umas ruínas aí que são partes do Vale Sagrado. O que tem muito bonito Pisac é a visual, porque você está no alto da serra aí, na montanha, e é muito bonito porque dá para ver o vale. As Salinas de Maras são mais uma marca do Império Inca na região.
Desde tempos pré-Inca, o sal é obtido em maras por evaporação de água salgada de um córrego subterrâneo local. O fluxo é direcionado para um sistema de pequenos canais construídos de modo que a água corre gradualmente para baixo, caindo nas centenas de poças, em forma de escadas, que vão se cristalizando, formando os cristais de sal. Estamos falando de 5.000 bancos de sal explorados atualmente por cerca de 200 famílias da região de Maras. A gente gostou tanto das salinas que voltamos para acampar uma noite de lua cheia. Puno é uma cidade que fica quase na fronteira com a Bolívia e fica às margens do lago Titicaca. Então a principal atração de Puno é o lago Titicaca. Esse passeio eu fiz com o Boris e aí a gente fez todo o passeio em Puno juntos. Existem 2 ilhas principais que a gente conhece quando faz o passeio no Titicaca. Uma é as Islas Urus, que são na verdade várias ilhas flutuantes que são feitas inteiramente de totora, que é uma espécie de junco que cresce no lago. E tem a Isla Taquile, que é uma ilha em que seus habitantes falam quechua e mantém uma forte identidade local, raramente se casando com pessoas de fora. Arequipa fica a 2.300 metros de altitude e é rodeada por vários picos e vulcões. É conhecida como La Ciudad Blanca, por suas construções terem sido feitas, na sua maioria, por um tipo de pedra vulcânica porosa na cor branca. Igual eu falei, Arequipa foi a primeira cidade que eu visitei em Peru. Tem uns mosteiros maravilhosos, foi um assentamento espanhol muito grande na época da colônia. A atração principal no Arequipa é o Cañón del Colca. É um cânion que tem 4.160 metros de profundidade. Quando eu fui, eu passei 2 noites. A primeiro dia, eu desci pelo cânion, atravessei o rio e dormi com os nativos da região. E no segundo dia, eu continuei andando pelo cânion e paramos num hotel onde tem um oásis, palmeiras, que utiliza a água da nascente. No cânion também dá para ver os côndores. O côndor é maravilhoso, é a ave maior do mundo. E nesse lugar você tem a oportunidade de ver ele bem pertinho, ele passa a poucos metros de você. O meu passeio principal em Arequipa foi para ver os côndores e é muito lindo, também gostei demais. A gente vai, né, até uma plataforma e ficam ali vários turistas, claro, todos os dias tem milhões de turistas que vão lá para observar essas aves e é muito lindo porque eles passam muito perto, eles vão sobrevoando assim em cima da gente e bem próximo assim, é um passeio muito legal. E junto com esse passeio eu fui também conhecer uma reserva de lhamas ali também na região. Pampa Galeras está localizada na província de Lucanas, na região de Ayacucho, no Peru. Seu principal objetivo é proteger o habitat da vicunha. O parque recebeu o nome de Bárbara Dattili, uma conservacionista letônica que foi assassinada pelos terroristas esquerdistas do Sendero Luminoso em 1989. Uma coisa que eu queria fazer em Peru é vivenciar uma festa típica. Eu gosto muito de fazer isso nos lugares que eu visito, mas típica mesmo. Pegamos uma carona que nos deixou na reserva Pampa Galera, para vivenciar o que eles chamam do Uchacu de Pampa Galera. Essa reserva é de muitos animais, entre eles a vicunha. É um animal lindo. Quando a gente chegou na reserva, começamos a trabalhar com o pessoal para a festa típica, para o Chaco. E ele consiste em capturar as vicunhas para fazer um controle de natalidade, para tratar doenças e também para usar o pelo delas, é um dos pelos mais caros do mundo. A venda desse pelo é utilizado unicamente para poder manter a reserva em funcionamento, não tem uns fins lucrativos para ninguém. Pertinho da reserva, a gente vivenciou o Inti Raymi, a Fiesta del Sol Inca. A gente dançou música peruana, ficamos bem chapadinho, e no outro dia era o Chaco, e tinha que andar na reserva muito. E tem uma coisa muito curiosa, que eu não sabia, eu percebi aquele dia. No alto, a ressaca não vai embora. Paracas é a capital do distrito de Paracas, na região de Ica, uma pequena cidade portuária que atende ao turismo. É um dos desertos mais secos e altos do mundo, e o encontro do deserto com o mar. 2 passeios legais que eu fiz em Paracas foram
o passeio de buggy, que é bem divertido, e a gente faz sandboarding nas dunas assim do deserto, é bem divertido. Vamos em umas pirâmides, tem um cemitério no meio do deserto também, com alguns ossos para fora da areia, é bem interessante. E o outro é o passeio para as Ilhas Balestas, que é uma reserva nacional de Paracas. Eu tava muito achando que eu ia ver pinguins, porque todo mundo falou que é muito fácil de ver pinguins. Eu adoro pinguins, mas eu não vi nenhum pinguim. Mas vi os lobos marinhos, vários lobos marinhos tomando sol, bem pertinho assim da gente. Foi bem legal também, foi bem bonitinho. Não era o pinguim que eu tava esperando, mas eu fiquei contente de ver os lobos marinhos. Caral encontra-se no Vale do Supe, a 200 quilômetros do norte de Lima. A civilização de Caral é a mais antiga do continente americano. Trata-se de uma das zonas geográficas que se podem considerar como berço da civilização mundial pela sua antiguidade e pelo desenvolvimento independente. O Caral é considerado patrimônio mundial da Unesco. Eu fiquei sabendo do Caral por um chileno em Chile. Como minha viagem foi toda improvisada, eu ia falando com as pessoas e iam me indicando os lugares. E resulta que Caral é um sítio arqueológico relativamente novo em Peru, descoberto há pouco tempo, há uns 10 anos, um pouco mais. E segundo aquele teste de carbono, data de uns 5.000 anos atrás. São umas pirâmides que descobriram embaixo de dunas. E é mais ou menos contemporâneo com Mesopotâmia e Egito. Antes de Caral não se conhecia a civilização tão antiga em América. Nazca está no centro-sul do Peru, capital da província de Nazca, localizada na margem direita do rio Aja, um afluente do Rio Grande. Nazca! Uou! Então, Nazca, que podemos falar de Nazca? A viagem me trouxe muitas surpresas assim, e a mais bonita delas foi o Nazca, por 2 motivos. Primeiro, pelo sítio arqueológico que ele é, e segundo, pelas pessoas que eu conheci nesse lugar. Eu conheci os franceses Ian e Lucy, e eu conheci o maravilhoso Edgar, onde eu tive a minha primeira experiência de couchsurfing. Edgar é o astrônomo do hotel de Nazca, e é a melhor pessoa para te apresentar o lugar. Você vai apaixonar por Nazca, e é graças ao Edgar. Nazca é realmente incrível, é isso que o Álvaro falou, assim, foi uma surpresa. E como eu fui 4 anos depois que o Álvaro tinha ido, ele me indicou o Edgar e me sugeriu ficar na casa dele também, como couchsurfing. E eu entrei em contato e ele me recebeu também super bem, e é uma pessoa incrível. Como o Álvaro falou, ele é astrônomo, então ele entende tudo dessa questão relacionada às linhas de Nazca, que é a grande atração turística do local. Eu fiz o passeio de avioneta, que você pega a avioneta e vai por cima. Você fez também, né? Fiz também. A gente fez. E é muito importante fazer esse passeio porque as linhas elas são gigantescas. Então só por cima que você tem uma visão mesmo do que são essas linhas e dos desenhos que elas formam. E além disso, o Edgar ele dá uma palestra em um hotel todas as noites sobre essas linhas e sobre a parte toda de como elas foram descobertas e quais são as teorias a respeito dessas linhas. Então é uma coisa incrível. Eu fui 2 ou 3 vezes assistir essa palestra e depois ficamos horas conversando sobre essas teorias e sobre astronomia e sobre todas essas questões místicas que envolvem também, né, essas teorias das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são gigantescas figuras feitas no chão pelos povos Nazca, que são anteriores aos Incas, e são compostas por centenas de linhas, formas geométricas e silhuetas que recobrem mais de 1.000 km² no deserto. Até hoje, são um mistério para arqueólogos e estudiosos. Maria Reit foi uma matemática alemã que estudou por 4 décadas essas linhas, que ressaltam as representações de macacos, aranhas, répteis, peixes, pássaros. Na opinião dela, se tratava de um gigantesco calendário astronômico. Estudos recentes apontam em outras direções. Talvez se tratasse de uma rede hidráulica ou um local de rituais aos deuses. Outra coisa linda para visitar em Nazca são os aquedutos. E foi nos aquedutos que eu conheci também uma família de peruanos que me levou para conhecer alguns dos outros passeios que você pode fazer ali perto. São aquedutos e também algumas das linhas de Nazca que você consegue ver sem ter que subir, né, nas avionetas.
E foi bem divertido também, que é uma família bem grandona, assim, e aí eles foram me encaixar. Não, a gente consegue te colocar no carro, e aí apertou todo mundo no carro, mais o cachorro. E aí, agora respondendo a questão lá do início do vídeo, qual foi o nosso passeio predileto? Eu amei Machu Picchu, eu amei tudo, mas Machu Picchu pra mim foi o auge, assim. Eu saí de Buenos Aires e só para chegar nesse lugar, o único que eu sabia que ia chegar em Machu Picchu e tudo que acontecia no meio eu não ia saber. Foi tudo mágico, mas Machu Picchu me atingiu. Pra mim, o melhor passeio foram as linhas de Nazca e a cidade de Nazca. Nazca pra mim foi uma surpresa, assim, apesar do Álvaro já ter comentado comigo, foi uma coisa assim, totalmente inesperada, e o encontro com Edgar, o mistério em torno das linhas de Nazca e a grandiosidade também das linhas e dos povos Nazca, que são muito anteriores aos Incas. Enfim, todo esse mistério fez pra mim Nazca ser o ponto auge da minha viagem. Vale lembrar que esses são alguns dos passeios que você pode fazer no Peru, mas existem várias outras cidades, vários outros passeios interessantes para se fazer no Peru, e caso você tenha feito algum outro passeio ou queira comentar sobre algum desses que a gente fez, escreve aqui pra gente nos comentários, fala qual que você mais gostou ou algum que a gente não contou aqui e que pode ser bem interessante para quem está assistindo esse vídeo conhecer também. Então, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se gostaram, inscreva-se no canal que vai ter mais conteúdo pela frente. E se quiserem, ative as notificações, que assim você vai ficar sabendo quando a gente colocar mais vídeos como estes aqui no canal.